Boa noite, estamos aqui no Cardcast, no Grupo Espírita Allan Kardec, e vamos entrevistar hoje o Grupo de Estudos da Mediunidade. Com vocês, Fábio. Boa noite, pessoal. Me chamo Fábio, sou voluntário aqui do Grupo Espírita Allan Kardec desde 2017. Atualmente, eu sou voluntário do Grupo Espírita, do Grupo da Estudos sobre a Mediunidade, junto do Ezio, junto da Thaís, e também sou voluntário em uma reunião mediúnica. Então estamos aí disponíveis para um questionamento nesse sentido aí dessas atividades que a gente desempenha aqui na casa. Boa noite a todos, meu nome é Thaís, também sou voluntária aqui no Grupo Espírita Allan Kardec, já frequento tem 3 anos e meio, mais ou menos, mas como voluntária no estudo da mediunidade ainda recente, questão de 1 mês, mais ou menos, mas também participo das reuniões mediúnicas e como voluntária também nas palestras públicas e na aplicação do passe. Que dia e que horas é o Grupo de Estudos da Mediunidade? O Grupo de Estudo da Mediunidade ela é realizada toda terça-feira, a partir das 7h30. O estudo dura por volta de 1h30, então 9 horas a gente finaliza o estudo. Uma dúvida do pessoal frequente, né? Quando inicia o curso, se eu posso participar. Por exemplo, o curso ele é cíclico. Nós seguimos uma apostila da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que nós iniciamos ela, mas ele vai se iniciar novamente. E independentemente de onde você inicia o curso, você vai conseguir compreender o conteúdo e você vai ver o conteúdo que você não viu. Então, assim, terças-feiras, 19h30, até às 21 horas, toda terça-feira. Não tem feriado. Então, toda terça-feira mesmo. Pode ser Natal, Ano Novo, a gente está lá. Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que o Fábio já passou todas as informações referentes ao dia e horário. Ok. É preciso me inscrever em algum lugar para participar do grupo? Não precisa se inscrever, é só chegar e participar, né? Quem tiver interesse em estar realizando o estudo da mediunidade, é só chegar às terças-feiras, né? Como o Fábio falou, às 19h30, sentar lá e participar. Beleza, deve ser bem interessante, né? O estudo, acho que qualquer casa espírita, né? O objetivo dele não é a transmissão de informação de um professor para uma pessoa que está ali em aprendizado. É um grupo dinâmico, é um grupo de participação. A gente incentiva as pessoas a estudarem junto, não estarem ali de forma passiva. Ou seja, é um grupo de estudo mesmo, apesar de dar a impressão que é uma aula, não é uma aula, é um grupo de estudo. Né? Então, o importante da pessoa que vai iniciar, né, no grupo é saber que ela vai participar e que ela pode colaborar também. Não é que vai ter perguntas, né? Vai ficar perguntando o que é que a pessoa... o que é isso, para a pessoa responder, né? A pessoa pode interagir à medida que ela sentir vontade, né? Durante a explanação do tema da noite, né? Então, tem uma pessoa que é o facilitador do estudo, né? Que vai estar ali trazendo os slides, trazendo o tema, mas todo mundo pode colaborar, né? Pode interferir, pode trazer questionamentos, dúvidas, né? E se ler outra coisa e quiser trazer para a gente comentar também, isso é muito, muito útil, né? No grupo de estudo. Geralmente cada dia é um tema diferente ou vocês seguem uma linha assim específica? Tem uma apostila da FEB, ela chama Estudo e Prática da Mediunidade. Elas são 2 volumes, são 2 livros. Esses livros, qualquer pessoa pode baixar ele pela internet, é gratuito. Lógico, tem o livro físico, você pode comprar também. E a gente segue o roteiro dele. Por quê? A Federação Espírita Brasileira, a FEB, ela estabeleceu uma linha de raciocínio didática para a pessoa conhecer a mediunidade, ter possibilidade de aprofundar e preparar voluntários que quiserem
trabalhar na reunião mediúnica, do ponto de vista prático. Então, é um curso que ele é voltado não só para as pessoas conhecerem a mediunidade em si, mas também para os trabalhadores que querem trabalhar na mediunidade, do ponto de vista da reunião mediúnica. Então, esse livro, esse roteiro, ele foi feito com esse intuito. Muita gente confunde, acha que a gente está estudando apenas o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, ele foi utilizado como base para a construção desse conteúdo, que tem vários autores que mencionam o conteúdo de mediunidade nele. E vocês encontram muitas pessoas que procuram vocês assim com dúvidas, com problema em controlar a mediunidade? Sim, sim. Geralmente tem bastante pessoas, né, que procuram o grupo porque está tendo algum processo mediúnico, né, e aí não sabe o que fazer. Então, essas pessoas procuram o grupo de estudo para tentar entender. Porque, na verdade, o grupo de estudo não é que a gente vai desenvolver a mediunidade, a gente vai estudar, entender o que é a mediunidade e como a gente faz para controlar, principalmente. Né? Porque, às vezes, a pessoa, né, tem alguma sensibilidade e aí fica com medo, não sabe o que é, e aí não sabe onde procurar ajuda. E aí, participando dos estudos, ela vai entender o que é a mediunidade, o que é o processo mediúnico, e vai aprender a controlar isso. Né? Não é que vai desenvolver quem não tem mediunidade, né? Mediunidade ostensiva, que a gente fala, não vai desenvolver participando do estudo. Né? Então, o estudo é para você entender o que é realmente. E se for o caso, a pessoa tiver, né, algum processo mediúnico, ela vai aprender a controlar esse processo. Interessante também, também uma pergunta frequente, o curso que a gente né, participa lá, ele não é só para o médio ostensivo. Né? Porque assim, eu não tenho mediunidade, então eu não vou participar desse curso. Né? Principalmente o espírita, ele sabe a influência que os espíritos têm em nossa vida. Né? Sabe a consequência disso. Né? Então, nesse sentido, conhecer a mediunidade é também se preparar do ponto de vista teórico para saber em que momento eu estou sendo influenciado, como lidar com essa influência, como, como utilizar até para o bem essa influência, que também pode ser uma inspiração positiva, né? Como, porque a influência espiritual ela se dá a todo momento, as inspirações, as influências negativas também. Então, a pessoa que não tem mediunidade ostensiva não significa que ela não é influenciada. Então, a possibilidade de discutir isso é muito importante, pois a humanidade ela passa por processos de influenciação negativa muito grandes e elas desconhecem essa influência. Se a partir do momento eu conheço que há influência, que tem essa possibilidade, eu me torno mais resistente. Então, é para todo mundo, não é só para quem tem mediunidade ostensiva, não, é para todos. Isso é bem interessante, né? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas até interessadas em estudar mesmo, mas pensa, mas eu não posso contribuir para uma mesa mediúnica porque eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, né? E eu acho que é uma parte, assim, até bacana da casa espírita, porque você tá vendo ali o que Kardec trabalhou, bem dizer, na prática, né? A gente vê o que a gente estuda em questão de vibração, questão de orar e vigiar, né? Na prática, porque não é tão fácil assim, né? Sim, e assim, os trabalha, creio eu, né, que as pessoas que se dedicam a estudar na casa espírita, elas têm que se preparar também, do ponto de vista teórico, para conhecer a mediunidade, porque cada vez mais as pessoas vão adentrar a casa espírita para conhecer o que está se passando com ela. Eu estou vendo espírito, estou ouvindo, estou sentindo, e nós temos o dever, como espíritas, de orientar essas pessoas de uma forma adequada. Porque você imagina, a pessoa com mediunidade chega na casa espírita pedindo orientação, a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, é fundamental o espírita saber sobre a mediunidade, porque foi o meio que Allan Kardec construiu a doutrina espírita. Então, assim, é fundamental. É, tanto é que está dentro das obras fundamentais do espiritismo, o livro dos médiuns. Né? Então, isso é importante. Não sei se é bem...
Eu só lembrei de um caso, não sei se dá tempo de falar, né, de uma jovem que procurou, na verdade eu sou lá da Bahia, né, então participava do centro espírita lá e da mocidade. E aí chegou uma jovem muito perturbada, porque ela ouvia, ela via, ela sentia coisas e ninguém sabia o que era, e ela já estava, tipo, quase sendo internada como louca, porque ninguém viu o que ela estava vendo, ninguém ouviu o que ela estava ouvindo, e ela estava surtando. Então, ela chegou na casa espírita e ela foi encaminhada para o grupo de juventude. E o grupo de juventude começou a estudar, né, o livro, esse estudo da mediunidade. E a partir desse estudo, ela começou a conseguir controlar, né, os sintomas. E aí ela não foi internada, né? Hoje em dia ela controla muito bem a mediunidade, ela continua vendo, ela continua ouvindo, mas ela consegue controlar, né? O que antes para ela era algo desconhecido, se ela não sabia o que fazer. E aí a gente, né? Por esse caso a gente pode perceber como tem pessoas que ainda hoje devem estar internadas, né? Como sendo loucas e na verdade é um processo mediúnico que está aflorado e a pessoa não sabe, né? O que fazer. Então é muito importante o estudo, né? Da mediunidade, né? E a casa espírita ela tem um dever, né? De proporcionar isso para as pessoas. É porque a doutrina, ela é fundamentada, né, na relação do mundo espiritual com o mundo físico, né? Então a gente compreende que existe espíritos. Nós somos espíritos, né? Então a gente precisa entender como é esse mundo verdadeiro que a gente precisa entender, né? Como é esse mundo, né, espiritual que a gente faz parte, que a gente precisa conhecer, precisa saber lidar com essas questões, né? Então, para isso que vem a doutrina espírita, para nos revelar o mundo espiritual. E esse tópico que você comentou é muito interessante, né? Porque agora a gente vê algumas representações de mediunidade, por exemplo, tem na novela que está reprisando agora da Globo A Viagem. A personagem lá, ela acho que ela é médium psicofônica, ela também parece que escuta e parece que vê também. Aí ela tem toda um descontrole. Ela chegou até a ser internada como louca na novela, justamente por falta de informação ali, né, das pessoas acharem que ela não tem uma mediunidade sim, em cima possível loucura. Sim. Outra questão interessante do estudo é a seguinte: a recomendação de Allan Kardec é que as pessoas estudem antes de adentrarem à prática. E assim, ter o estudo da mediunidade em qualquer caso espírita é importante por conta disso. A maior parte das casas espíritas tem reuniões mediúnicas, e para que as pessoas adentrem a atividade prática, elas têm que ter a teoria antes. Então, a forma que o grupo espírita Allan Kardec tem de controlar a entrada das pessoas de uma forma segura no curso também, na prática da mediunidade, é elas adentrarem o estudo. E adentrarem o estudo com uma certa frequência, para que essa frequência dê subsídio a elas adentrarem a atividade prática. O Ezio, que foi o iniciador, né, desse curso, ele iniciou em 2015, ele sempre fala que trabalhar na prática com mediunidade sem ter a teoria é análogo a entrar em um laboratório químico sem ter aula de química. Então, nesse sentido, é importantíssimo as pessoas compreenderem que ter mediunidade não significa que você já vai para a prática. Significa, igual a Thais comentou, que a teoria ela vai te dar subsídio para você aprender a controlar, aprender como utilizar essa ferramenta de forma eficiente dentro da prática. Porque uma coisa é fato, a prática, ela ser feita de forma organizada, ela é mais eficiente. E nesse sentido, para isso, a gente precisa ter a teoria anterior à prática. Que dica vocês dariam para uma pessoa, tipo, se vocês tivessem algum amigo ou qualquer pessoa que da casa tivesse um amigo que tivesse com dificuldade para controlar a mediunidade ou descobrir
às vezes recentemente, e às vezes não é nem de berço espírita, às vezes é católico ou alguma outra religião. Eu não entendi a pergunta, desculpa. Que dia? Você Não, falou que que dia? dica? Que dica é? Que dica eu acho que eu falei baixo, às vezes eu tendo a falar baixo. Que dica? Então, as orientações básicas que a gente dá, né? A gente explica o que é, né, a doutrina espírita, porque as pessoas ainda desconhecem, não sabem o que é, às vezes tem medo, às vezes tem alguns preconceitos. Então, a gente, né, primeiro tentar explicar o que é e a dica que a gente pode dar para essas pessoas é tentar estudar, indicar algum livro, que pode ser uma obra básica, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, né, que lá tem muitas perguntas e respostas, e aí a pessoa vai encontrar, né, muitas respostas lá no livro, e a partir dessas leituras, né, desses livros, das obras básicas e de livros espíritas, essas pessoas vai começar a ter, a companhia, né, de espíritos amigos, que a gente fala, né, de espíritos a fim de estar trazendo influência positiva, né, para essa pessoa, porque às vezes a pessoa está tão perturbada assim, e às vezes tem espíritos mais inferiores que estão ali ligados e estão influenciando para coisas ruins, né? Então a pessoa precisa mudar a faixa vibratória, né? E aí tentar, né, fazer com que essa pessoa busque uma leitura que seja, né, de mensagem, pode ser um livro de mensagem também. Isso aí já vai auxiliar, né, para ela ter aí a conexão com a espiritualidade mais elevada, né? Seria a dica assim que eu daria inicialmente, é porque a gente não pode a pessoa chegar e a gente colocar diretamente na reunião mediúnica, né? Não pode. Então a gente precisa que essa pessoa tenha pelo menos um embasamento teórico mínimo, né? E se for o caso dela participar das reuniões, porque às vezes não é nem o caso de participar de reunião mediúnica. Eu achei interessante essa pergunta, porque é mais comum do que parece, né? Eu acho que é muito frequente isso, porque eu, por exemplo, eu não sou espírita de berço, pessoal, né? Normalmente comenta aí. Eu dei a sorte de conhecer a doutrina espírita antes de ter percepções mediúnicas. Agora, a grande maioria tem percepções mediúnicas e não conhece a doutrina espírita. E nesse sentido, a minha dica para esse caso, e se ela tiver sorte, se ela tiver um amigo que é espírita, é para esse amigo espírita falar para ela, vá conhecer a doutrina espírita, que é a doutrina que estuda a mediunidade. Mas não estudar a mediunidade apenas, porque a pessoa não conhece o espiritismo. Então, eu indico aí ela começar no estudo sistemático da doutrina espírita, aí ela vai começar a entender de uma forma ainda inicial, introdutória, o que é o espiritismo. E depois, logicamente, ela vai ter mais cabedal teórico para entender a mediunidade. Aí ela pode entrar no estudo da mediunidade. Junto a isso, a doutrina espírita ela dá oportunidade para as pessoas se harmonizarem com os passes, com as palestras públicas. Por que é importante palestra? Por que é importante estudo? Porque muda a nossa forma de pensar. Quando, por exemplo, um palestrante fala um determinado conteúdo lá, que eu percebo que eu preciso me melhorar, o fato de eu querer me melhorar, eu já mudo a minha vibração. E isso me faz com que a sintonia que eu estou estabelecendo melhore. Muita gente que não compreende a mediunidade fala que a mediunidade é um problema. Ela não é um problema. A mediunidade ela é neutra. O problema é a sintonia que nós estabelecemos, que normalmente, antes de conhecer a doutrina espírita, é uma sintonia inadequada, é uma sintonia com espíritos inferiores que nos traz sintomas ruins. Né? Então, nesse sentido, eu indico essa linha de tentar se harmonizar, compreender o poder da oração, compreender quando você entra no espiritismo, você lembra que você tem um espírito protetor. Você lembra que não existe só espírito inferior. E além disso, você consegue perceber que você é o espírito inferior, que você precisa melhorar. E aí, nesse sentido, eu falo assim, nossa, então,
e você começa a perceber por que que a mediunidade veio com você. Muita gente acha que a mediunidade é um castigo. E não, ela é uma oportunidade, é uma ferramenta para que eu quite débitos do passado, ajudando pessoas que estão desencarnados, mas são pessoas, né? Então, nesse sentido, eu mudo a minha forma de ver a mediunidade e aí eu torno a mediunidade uma ferramenta. Se não for por esse meio, muitas vezes a gente vai cair na necessidade de uso de medicamentos, do ponto de vista psiquiátrico, que muitas vezes o que está ali é uma mediunidade em desequilíbrio, né? Então, nesse sentido, recomendo isso. A ideia, às vezes a pessoa fala, ah, mas tenho outra religião. Não precisa sair da sua religião. O espiritismo, ele não quer que você se torne é, espírita, não quer fazer proselitismo, né? Mas conheça o espiritismo, a mediunidade, e isso vai te tornar uma pessoa mais equilibrada da sua religião, em qualquer lugar que você estiver. Geralmente a mediunidade ela pode despertar em qualquer idade ou necessariamente tem que ser aquela coisa igual o Divaldo, o Chico, a Dona Ivone que é de berço, assim, bem dizer. Depende muito. Tem gente que já vem, né, e já na infância já tem já flora ali a mediunidade, né, até porque quando a gente é criança, né, até os 7 anos, a gente está mais ligado pro plano espiritual, então a gente tem os amiguinhos imaginários, mas tem gente que só vai desenvolver mediunidade depois, na fase adulta, assim, não tem algo pré-fixado, né? Não tem algo, sua mediunidade vai fora quando você tiver 15 anos, né? Não tem isso. Isso depende muito de cada pessoa, depende muito de cada propósito de cada um, depende muito da evolução de cada um também, né? E do porquê aquela mediunidade vem para aquela pessoa, e aí também depende do tipo de mediunidade, pode ser qualquer tipo, né, de mediunidade, até por isso é importante estudar, porque a gente estuda os tipos de mediunidade, porque tem gente que acha que mediunidade é só falar ou só escrever, né, mas a gente sabe que tem vários outros tipos, e a gente precisa estudar para entender isso, porque muitas vezes a pessoa até tem um processo mediúnico, mas ela não sabe que aquilo é mediúnico, né, então precisa estudar, e aí não tem idade, né, a gente não tem como dizer qual é o momento que vai aflorar, né, isso aí independe da gente dizer. Mas aí chega uma fase, quando a pessoa já consegue entender, ela precisa estudar. Pode aflorar em qualquer idade, pode ser em qualquer sexo, em qualquer Religião também. religião, qualquer um pode ter mediunidade. A única coisa que a gente lê nas obras é que, por exemplo, uma criança pode ter mediunidade, mas o corpo físico dela está ainda em formação, então a gente pode incentivar o uso como ferramenta, né? Mas é uma coisa natural, pode acontecer em qualquer época. E, logicamente, a gente pensa, mas foi um acidente acontecer nessa época? Não. Existe uma programação. Se a gente acredita na existência de um Deus que controla de uma forma amorosa tudo, não existe a hora de acontecer qualquer coisa. Existe a hora também de perder, se for o caso, a mediunidade. Né? Às vezes a pessoa, quando criança, ela tem algum tipo de mediunidade, depois ela cresce, ela perde, ela não tem mais. E como é pra vocês? Vocês têm algum tipo de mediunidade? Então, que eu saiba, não. Né? Que eu saiba, não, ainda não desenvolvi nada, assim, de falar, isso aqui é um processo mediúnico, sabe? Assim, aproximações a gente sente, vibrações, e aí, junto com a aproximação, a gente sente aquilo que o espírito está sentindo, né? Só que a gente precisa separar o que é meu e o que é o espírito, né? Mas ainda é um tipo de mediunidade, né? Todo mundo é médium nesse sentido, sente mais ou menos, mas eu não tenho nenhuma mediunidade de psicofonia, de psicografia, nada do tipo, não. Para mim, foi um caso bem, eu tinha comentado, eu estudei o ESD, entrei no ESD em 2015, e aí fiquei ali
estudando o ESG, fiz um estudo do Evangelho, minucioso do Evangelho, aí conheci a doutrina espírita, gostei, me aprofundei, me dediquei à atividade assistencial em alguns locais, no caso lá do Centro Espírita Augusto no Sopão, beleza. Aí, em algum momento, eu comecei a ter percepções mediúnicas. Não sabia que era mediunidade a princípio, no primeiro momento. Quando eu percebi que era, né, e aí em 2017 foi quando eu conheci o Grupo Espírita Allan Kardec, o ESG. O ESG dando curso na terça, era o único que estava tendo um curso de mediunidade. E aí, desde 2017, como estudante ali, aí eu comecei a estudar e parei mais. Aí entrei lá no grupo de prática da mediunidade, e aí eu estou na prática e na teoria até hoje. Então, e aí depois eu passei para ajudar o Wesley. Mediunidade, o que que eu sinto? O que que eu sentia? Cheiro, presença. A presença, o pessoal às vezes até pergunta, mas presença, o que que é esse negócio de presença? Bom, você está, por exemplo, entrando num corredor, e aí você dá vontade de você esquivar de determinado momento ali que você está andando. Você tem uma sensação que tem alguém, ou alguma coisa ali. Percepções físicas, sensação de desdobramento, emancipação da alma, sonhos de uma forma bem real, mediúnicos mesmo, algumas visões, algumas, como eu posso dizer, percepções auditivas em alguns momentos. Bom, aí não é a todo momento. Já aconteceu. E hoje, por exemplo, eu tenho mais percepções de sentimento, que é, para mim, uma coisa difícil, por conta. Desensigar, né? Porque, por exemplo, você está aqui e de repente você fala assim, eu tô meio diferente hoje, mas não sei, às vezes é eu mesmo. E não é. Né? Então, essa questão de se perceber é importante porque ela vai te dar a possibilidade de externar, né? Quando for a possibilidade de externar, né? E eu falo que, assim, eu e a maioria dos médios estão em processo de educação mediúnica, porque a gente sempre está aprendendo. Cada dia a gente aprende uma coisa diferente na prática. Porque o livro dos médios já fala para nós, né, qual é o melhor médium? É aquele que é menos enganado. Quando eu falo enganado, não é porque um espírito está só nos enganando, mas é porque nós mesmos estamos aprendendo com aquilo que nós estamos sentindo. Muitas vezes eu me engano com essa sensibilidade, interpreto errado. Então, eu estou em processo de educação para me tornar um médium melhor, né? Com o intuito de me enganar menos e ser enganado menos pelos espíritos que estão se comunicando. Então, é isso. Que me levou, então, resumindo, o que me levou ao Grupo Espírita Allan Kardec foi a mediunidade. Então, por isso que eu gosto bastante de falar sobre a mediunidade, porque quando eu conheci a mediunidade, no sentido da teoria, eu consegui ficar bem mais equilibrado. Porque o Fábio, início, o Fábio hoje é bem diferente. Que dica vocês teriam para psicografia? Eu, por exemplo, o meu despertar foi na psicografia, inclusive no encontro de jovens desse ano que ocorreu esse despertar. Porque no meu caso, eu sou bem intuitiva, só que a minha mão tem um certo impulso. Parece que às vezes ela coça ou começa a queimar quando o espírito quer falar. Que dica que vocês dariam para controle ou para perceber mais ou menos o que é do espírito, o que é nosso? É, o, eu comento lá nós comentamos no curso assim, a tarefa de quem tem a mediunidade é conseguir dar uma passividade na hora certa, que é a reunião mediúnica, e não dar passividade na hora que não é para dar passividade. Por exemplo, você vai estar em qualquer local, você vai ter sensibilidade mediúnica. Você vai entrar numa fila de um banco, você vai ter a percepção de um espírito e ele vai querer falar, porque ele percebeu que você tem sensibilidade.
porque está precisando que você ouça ele, as necessidades dele. Isso acontece com todo mundo. Agora, nós temos que aprender o que não é o local, o corpo é seu, né? O corpo é seu. Quando você não se concentra no pensamento, nas sensações, você, de certa forma, já tá tendo uma resistência a não dar passividade. Agora, numa reunião mediúnica, se você percebe isso, é questão de deixar fluir da melhor forma possível. E assim, no livro dos Espíritos, a mediunidade da psicografia, ela se aperfeiçoa com a prática. Então, assim, quanto mais você pratica, Melhor mais fica. você vai ficar mais é, uma ferramenta melhor, né? Possivelmente você tem a semi-mecânica, né? Você tem consciência, mas você tem uma sensação que o braço pode, de certa forma, mexer de forma involuntária, semi-voluntária, porque você ainda tem controle, né? Pode ser uma semi-mecânica aí. É mais isso, né? Estudar e controlar, tentar controlar, né? Porque você só vai conseguir controlar quando você entender o que é. Né? Você entendeu, não, isso aqui agora eu acho que algo mais junto, tô ouvindo alguma coisa. Eu posso escrever agora? Então eu vou escrever. Eu não posso, né? Eu estou fazendo alguma outra atividade, tem algum local que eu não posso, então eu tenho que aprender a controlar. Não, agora eu não posso. Né? E aí tentar de alguma forma, como a gente fala, né? Conversar com o espírito. Não, não é agora, não é hora, mais tarde, tal hora. Encaminhar mentalmente, né, a entidade com a casa espírita, né, se for o caso, que a gente não sabe, né, qual é a necessidade dele naquele momento. Isso é importante, porque assim, por que a gente fala sempre que a comunicação mediúnica seja dada de forma preferencial dentro de uma reunião mediúnica? Existe lá o grupo, né, que assim vai te auxiliar se porventura te der algum certo desconforto, e além disso, o grupo vai poder avaliar a comunicação. Porque, por exemplo, existe a possibilidade de um espírito querer se comunicar por você a todo momento, falando que é seu mentor, e que você tem que se comunicar com ele, e você acaba cedendo. Bom, você não tem que se comunicar com ele se você não quiser, né? Qual que é a necessidade dessa comunicação? Se é necessário, que seja num local próprio para isso, né? Para a sua segurança. Porque muitos médiums, eles entram em obsessão, em fascinação, subjugação, em função de ceder para comunicações que muitas vezes não são reais, no sentido, não é às vezes o espírito que está, que ele não está querendo o seu bem, ele está querendo te dominar. Então, nesse sentido, o grupo ele vai conseguir avaliar a comunicação que você está dando, e isso é uma forma segura, porque é muito mais, é difícil a gente avaliar os homens que nos podem nos enganar. Avaliar o espírito é muito mais difícil. Então, assim, dentro de uma reunião mediúnica, existem várias pessoas com várias mediunidades diferentes, e lá a gente vai conseguir avaliar se aquilo ali é legal ou não. Né? Então, assim, é igual o resumo que eu falo assim, no dia a dia, a tarefa do médium é não dar passividade. E na reunião mediúnica, a tarefa do médium é dar passividade, que lá você pode dar passividade, e esse é o objetivo. E como que você pode se controlar também? Porque muitas vezes o espírito vai se aproximar de você muito necessitado. É uma pessoa necessitada. Você pode fazer uma oração. Faça uma oração para o seu anjo de guarda, para o anjo de guarda desse irmão, dessa irmã que está se aproximando de você. Essa oração e uma conversa firme com ele, eu não posso te ajudar do jeito que você está querendo agora, mas eu vou te fazer uma oração. E firme, não porque o corpo é seu. Tá? Então, nesse sentido, e muda seu pensamento. Começou a pensar determinadas coisas, não, muda o pensamento, tira o foco das sensações, vai fazer outra coisa. Aí você corta a sintonia. Bom, é isso. Muito obrigada, gente. Foi um estudo muito bom, né? Vocês gostariam de comentar alguma coisa agora no final? Pra encerrar? Passou muito rápido. Não, o comentário que eu faço é o seguinte:
estudem, né? E essa recomendação de estudar não é uma recomendação do Fábio, é recomendação de Allan Kardec, né? Então, assim, quanto mais a gente estuda, mais resistente a gente fica às influências, tá? Então, por exemplo, o estudo para o espírita ele é importante, para o médium ele é fundamental. O médium não tem que estudar apenas, ele tem que estudar muito. Né? E quem fala é humano, né? Então, assim, quem tem aí mediunidade, tá? Se dedique ao estudo. E o estudo não é apenas pegar um livro e sentar e ler ele inteiro. Não, o estudo ele é planejado, sistemático. Aí eu estudo todo dia 20 minutos. Melhor do que pegar um livro inteiro e não pegar nada. Então, se você estudar 20 minutos bem concentrado, você vai aprender muito. Você imagina 20 minutos todo dia, o tanto que vai dar de tempo. Então, recomendação aí de Allan Kardec que com um grupo, em grupo, ele vai te dar uma oportunidade de debate muito grande, de aprofundamento. Então, assim, fica o convite para quem tiver interesse em participar. É toda terça mesmo, feriado, é Natal. Então, pode ir lá que vai estar eu, Wesley, Thaís lá. Pode ter mais gente, viu, gente? Quem quiser ser voluntário também, da juventude, qualquer um está lá para fazer o estudo. O grupo é aberto para voluntários, para poder também ser coordenador do estudo, no sentido de dar o estudo, que quando a gente reveza e o outro está ali na frente e fala, a gente ouve de uma forma diferente, isso aí é enriquecedor demais. Então, convite para todo mundo. A gente agradece mesmo, né? Porque é uma experiência realmente incrível, mas pode falar. Falei que passou muito rápido para a gente comentar aqui sobre o estudo, né? Mas tem muita coisa ainda, né, para se falar. E aí, se tiver alguém aí interessado, né, tiver alguém, pode estar com o processo mediúnico ou não, mas que tiver interesse em estudar, entender a mediunidade, né, muito bem-vindo no nosso grupo de estudo, né? Estudar é sempre bom, né? É sempre útil, né? Por onde a gente vai entender, né, o que é cada coisa, né? Então a gente precisa de fato buscar a instrução, né? Espírita, amai-vos e instruí-vos, né? Então a gente precisa buscar essa instrução e o grupo de estudos da mediunidade está aberto para quem quiser, né? Toda terça-feira às 19h30, aqui no Grupo Espírita Allan Kardec. Obrigada novamente, gente. Foi esclarecedor, foi incrível. E como você falou, Thaís, passou muito, muito rápido. Se deixasse, a gente ficava a noite inteira aqui falando, né? Mas infelizmente o tempo não dá, né? Mas é isso. Sigam no nosso canal.